Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Oi, gente, eu vou tentar filmar os vídeos do meu canal em outros lugares além do meu quarto. Eu tô devendo a tour pelo meu quarto também. Mas eu queria falar de um assunto assim que eu acho que vocês vão gostar. Mas antes, peço que você já siga meu canal, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa as notificações. Tô iniciando agora esse canal, então, ó, já deu seu engajamento. Se você me conhece, olha aí, já, ó, Rebeca virou youtuber. Se você também não me conhece, pode seguir, fique à vontade, tá bom, gente? Então, vamos lá. Isso que eu quero falar é... Eu já fiz um post no meu Instagram sobre isso. Eu até arquivei porque eu queria fazer depois bonitinho. E aí vocês vão ver ele depois melhorado. Que é assim... A vida nem sempre será instagramável. E ao mesmo tempo, aquele referencial, sabe? De pensar, estamos vivendo ou sobrevivendo? Estamos sempre pisando no piloto automático das nossas vidas? Como é que tem sido regida? E como o nosso tempo está sendo regido? Então, esse vídeo aqui é essa reflexão, algumas lições práticas, também referência de livros. Gente, o que não vai faltar aqui, tá? É referência. Eu queria dizer o seguinte, porque eu assisto Choque de Cultura, sou fã de Choque de Mulheres, não é só isso. Eu sou cheia das referências, então praticamente todos os vídeos que eu fizer aqui eu vou sugerir pra vocês produtos, livros, filmes, séries, músicas. E é isso mesmo, estamos aqui pra isso. E eu já inicio com: a vida passa muito rápido, e se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Ferris Bueller, Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado é um dos meus filmes favoritos da vida, e eu quero também fazer um vídeo só sobre os filmes do John Hughes, tá? Que é o diretor de Curtindo a Vida Doidado, do Breakfast Club, que é o Clube dos Cinco, e também, pra você que não sabia, John Hughes, ele é o diretor também e escreveu o roteiro do filme Esqueceram de Mim. Isso aqui ainda não sabia, olha, curiosidade. Então, o que isso tem a ver? E além disso, trouxe aqui outra indicação, gente. O livro Refresh, tá? Editora Fiel. Esse livro é muito bom. Escrito pela Shona e David Murray. Olha isso. Vivendo no ritmo da graça em um mundo acelerado. Hoje eu queria trazer essa reflexão. Você tá lavando a louça, você tá limpando o quarto, ou você tá até num tempinho bacana, ou você está no trânsito, enfim, seja qual for o momento que você estiver ouvindo esse vídeo, eu queria que você parasse para analisar como tem sido a sua vida ultimamente. Como você tem regido os seus dias. Você tá que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou você tá numa neura com o tempo, como o coelho do livro da Alice no País das Maravilhas, que você tem que estar o tempo todo, ó, tem uma hora, tempo é dinheiro. Como tem sido a sua relação com você mesmo, com o Senhor, com sua família, com seus amigos, com o seu trabalho, com seus estudos? Analise as principais áreas da tua vida e fique a pensar: o que é que eu tenho priorizado mais e o que é que eu tenho deixado de priorizar? Assim, eu tive burnout no ano passado e, nossa, gente, quando eu paro pra analisar, Deus, alguns conhecidos e coisas que aconteceram comigo já estavam lá estralando, ecoando minha cabeça de que em algum momento eu teria que parar, em algum momento não ia dar mais pra conseguir dar conta de tudo. E se é que a gente realmente já conseguiu dar conta de tudo? Eu queria iniciar também a citar algumas coisinhas desse livro tão precioso que é o Refresh. Também tem outros livros, tem um Super Ocupado também, mas eu queria falar em principal ele, olha só. Muitas vezes, no nosso meio cristão, e também mundo afora, somos, principalmente as mulheres, nós somos acostumadas, criadas, e pensar que a gente só tem validade se a gente servir, se a gente fazer algo.
A gente às vezes cresce numa família assim, porque as nossas mães, nossas avós, nossas tias, primas viveram dessa forma. E a gente acha que é normal também você só ser lembrada, você só se sentir amada se você fizer algo por alguém. Mas quando a gente entra no sentido do que é o serviço, o que a gente entende de fato que servir é algo importante de fato. Porém, quando as nossas intenções, o serviço está mais ligada porque a gente acha que vai se sentir amado assim, pertencente a algo, a gente já tá entrando em um tipo de pecado, em um tipo de coisa que vai só piorando nas nossas vidas. Então, gente, sobre essa questão, eu não sei como vocês são, mas eu acredito que algumas pessoas vão corresponder com isso. Vamos fazer aqui uma listinha. Vamos lá para essa lista. Você se considera uma pessoa ocupada? Vamos lá. Você se considera uma pessoa ocupada? Segundo, você acha que consegue dar mais conta de algumas coisas porque você quer melhorar o seu profissional, o seu lado pessoal ou outra área da sua vida? Terceiro, você acha que consegue dar conta de tudo que você se colocou e também que as pessoas te colocaram? E a última, você consegue dizer não facilmente ou mais sim? Pensou aí? Então, e assim, lembrando aqui também no livro Refresh, tem uma coisa assim que, nossa, eu queria trazer ainda mais coisinhas sobre esse tema, mas assim, pensem aí como é que vocês estão vivendo a vida de vocês. A sua perspectiva no momento é engajar no quesito profissional, né? Ser destacado no meio acadêmico ou outras coisas, e que muitas vezes a gente tá vivendo uma era das grandes performances, né? A gente não, eu pelo menos eu sou muito assim. Talvez também seja pelo meu temperamento, sou colérica, não sei. Pode ser uma mistura de tantos fatores, porém até eu entender, até passar pra questão do burnout, gente, é péssimo. É horrível você ter burnout, horrível você ter esgotamento mental, essa fadiga, sensação de fadiga, isso é péssimo. Eu lembro que quando eu fui visitar minha amiga em Juazeiro do Norte, um cheiro amiga Kevin, um dia eu meio que me abri com ela, porque eu tava vivendo dias tão, assim, agitados, coisas da faculdade, coisas da igreja, tentar encontrar meus amigos, estudo, trabalhos, seminários, leituras, tantas coisas. E teve um dia que eu tava dirigindo, eu tava indo, acho que pra faculdade, eu tava voltando da aula, uma coisa assim, e simplesmente me veio um lampejo na cabeça. Nossa, se acontecesse um acidente de carro agora comigo, eu ia ter a melhor desculpa pra não conseguir entregar aquele trabalho, porque ia passar do prazo, eu não ia conseguir fazer. Eu ia conseguir ter prazo pra isso e aquilo, sabe? Eu parei hoje, quando eu olho pra aquilo, gente, eu já tava doente, isso foi em 2023. Eu já tava totalmente doente ali. Olha só o pensamento da gente. E eu tenho certeza, porque já aconteceu isso comigo, que até mesmo se eu tivesse, graças a Deus não aconteceu isso, mas se eu tivesse sofrido aquele acidente, ainda ficar no meu íntimo, no meu âmago, sentindo aquela, meu Deus, mas eu tenho tanta coisa pra fazer quando eu sair daqui do hospital, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho tanta coisa pra estudar, tanta coisa pra entregar, sabe? Aquilo nunca seria o bastante, não seria um alívio, não seria nada alívio. E eu lembro que eu comentei isso com minha amiga, e a gente tinha feito um devocional juntos do Charles Spurgeon, acho que era aquele Noite e Dia com Charles Spurgeon, acho que era esse. E a gente tava falando exatamente sobre isso. Quando o nosso anseio pela eternidade, na verdade, tá se tornando mais um escape nosso, da nossa vida aqui na Terra. E nossa, isso assim, era aquilo que eu precisava ver naquele momento. E eu comentei com minha amiga isso. E ela também tava passando por um momento complicado na vida dela, um momento mais triste. E assim,
aquilo me tocou de uma forma. Eu lembro que eu até anotei, mas eu acabei perdendo o que realmente o Spurgeon falou com aquilo. E assim, gente, eu acredito que alguns também pensem a mesma coisa. Nossa, se acontecesse esse acidente agora, ou se eu morresse aqui agora, ia ser muito mais fácil. E às vezes a gente se esquece, às vezes não, muitos momentos a gente se esquece que mesmo que certas pessoas não falem, mesmo que aquela pessoa não demonstre dar tanta mínima a você, ou mesmo que os nossos amigos até falando, nossos papais, nossos parentes falem, às vezes a gente não imagina o quão somos amados. Às vezes é uma música que você mostrou pra alguém, certo dia ela tá ouvindo, ela vai lembrar de você. Você indicou um filme, uma série, você indicou um livro, e a pessoa vê você naquilo. Então, e é por isso também que eu tento, sabe, é uma coisa que eu tento fazer mais, elogiar mais as pessoas. Eu sempre gostei de elogiar as pessoas, só que antes, teve uma época da minha vida, que depois eu vou falar um pouquinho disso, eu tinha medo das pessoas acharem que eu estava demonstrando uma inveja, e não um despertar de caramba, você é uma pessoa muito legal, você é inteligente, você é bonita, você é bonito. E antes eu tinha vergonha de falar exatamente isso, de ser sincera nesse aspecto de elogiar. Hoje não, eu elogio, tá? Hoje não, eu elogio. E às vezes aquele elogio que a gente dá pra alguém, que a gente tá falando com alguém, sabe, vira uma chave na cabeça da pessoa que ela precisava ouvir aquilo da gente. Então, em muitos momentos, da gente que tá ajudando o outro, que também tem pessoas que nos amam, mesmo que às vezes a gente não receba do sentido como a gente queria, né? Então, às vezes a gente é amado por um amigo, pelo pai, pela mãe, de outras formas. E também a gente pode, né? A gente pode falar, olha, eu gosto disso, né? A questão das linguagens do amor tem isso também. Só que quando a gente entra nesse pessimismo, nessa bolha que nos corrói de sentirmos incapazes de tudo, sentir que vamos perder prazos, que não vai dar tempo, de que a gente tá correndo contra o tempo que nem o coelho da Alice, isso só vai nos adoecer, porque a gente não entendeu que a nossa vida é regida pelo Senhor e que a gente precisa ter um propósito, tá? A gente precisa ter um propósito de vida. E se a gente deixar, o que é que nos move? Cai outra pergunta aí pra vocês, né? Hoje eu tô só dando lapada. O que é que te move? O que é que hoje te move? É sua fé? É o seu trabalho? É ganhar dinheiro? É ter uma família? É ter alguém para amar? É ter um passaporte e viajar pra onde você quiser? O que é que te move hoje? E quando analise muito bem o que é que realmente está te movendo hoje, é o medo. O medo tem te movido para coisas que não são boas na sua vida? Ou é a coragem, ou talvez a ousadia de viver? O que é que tem te movido? E tem outra parte no livro Refresh, então vocês podem ver. Eu marquei muitas coisas. Mas olha só, tem algo aqui também que me marcou tanto, gente. Olha só, foi da página 186. Às vezes é simplesmente porque estamos ocupadas demais. Não temos tempo também para cultivar amizades verdadeiras e gratificantes. Nós até queremos, mas não conseguimos. Temos outras prioridades. Se formos honestos, talvez possamos descobrir que a raiz do problema é o nosso orgulho, nosso senso de autossuficiência, que ignora ou nega que precisamos das pessoas. Que ignora ou nega que precisamos das pessoas. Talvez nosso medo também seja que as pessoas nos conheçam mais de perto e descubram nossas falhas e fraquezas, ou que saibamos das faltas e fraquezas de outras pessoas. E nós não queremos que mais um necessitado entre em nossas vidas. Gente, isso é tão marcante. Eu passei muito tempo da vida querendo ter amizades verdadeiras, sabe? Ter amizades intencionais. E ouvi muito de conhecidas falando: ai, nossa, eu não quero mais fazer amizade com ninguém, não, tô cansada. Tô cansada porque é muito amigo, muita pessoa pra dar atenção. E assim, ter amizades é você também tá mantendo um vínculo. É claro que vão ter momentos que você não vai falar com aquela pessoa todos os dias,
Porém, a amizade é uma coisa tão importante. No livro do C.S. Lewis, Os Quatro Amores, o Lewis até fala que a amizade não é obrigatória na vida de alguém. Se você parar pra pensar, existem pessoas que não colheram tantos amigos. Tem conhecidos, tem colegas de faculdade, da escola, do trabalho. Porém, aquela pessoa não firmou de fato uma amizade. E a amizade, diferente do amor eros, realmente é outro tipo de despertar. Porque uma amizade verdadeira, uma amizade saudável e boa, ela se torna uma irmandade nas nossas vidas. É a conexão de almas, tá? Uma conexão que a gente não imaginava. A gente se dar tão bem com aquela pessoa nos entender melhor do que nós mesmos. Às vezes eu acho isso fantástico. É algo cósmico mesmo, porque a gente não imaginava que aquela pessoa também... Nossa, você também... E em muitos momentos, assim, do esgotamento mental, né, da gente estar vivendo a vida, assim, no piloto automático, a gente se esquece disso. A gente se esquece que a gente também pode confiar em outras pessoas. E eu já ouvi muita gente, ai, nossa, eu tô tão cansada, eu vou nem falar com essa minha amiga, eu vou nem mandar mensagem, tô cansada, depois eu respondo. Muitas vezes era só o seu ouvir, era só uma palavra sua que ia ajudar o amigo, a sua amiga naquele momento. Às vezes era só isso, tá? E olha só, no capítulo aqui sobre relacionamentos, também tem uma parte que ela fala aqui sobre o tempo. Olha aqui, tempo. Embora se torne muito mais difícil quando os filhos ficam mais velhos, especialmente depois que começam a trabalhar e compram... Não vou falar essa parte, não. No livro Refresh, eu queria que vocês... Isso daqui na introdução, tá? E lembrando que a Shauna Murray, ela é médica, então muita coisa aqui não é que vem da cabeça dela, mas ela, por ter o conhecimento nessa área, ela sabe o que de fato o nosso corpo precisa. E assim, é fantástico esse livro, gente. Olha como ela começa. Isso daqui é a introdução. Sobrecarregada, exausta, deprimida, assustada, estressada, esgotada, quebrada, paralisada, sufocada, vazia. Você consegue reconhecer a si mesmo em alguma dessas palavras? Talvez em todas. Você não está só. Essas são as palavras mais comuns que já ouvi de mulheres cristãs para descrever a si mesmas em suas vidas. E então, mas eu também falo no geral, para os homens também. Você tem sentido tudo isso sobrecarregado, exausto, deprimido, assustado, estressado, esgotado, quebrado, paralisado, sufocado, vazio? Você tem sentido tudo isso também? Você não está só, tá? E olha isso daqui, isso bem na introdução. Em alguns momentos você quer fugir, não é? Ou se esconder debaixo das cobertas, ou colocar as mãos nos ouvidos para silenciar os clamores, ou talvez trancar a porta e jogar fora a chave, o telefone ou a lista cada vez maior de afazeres. Gente, quando eu fiquei, caramba, esse livro aqui vai ser bom, viu? Porque eu já senti que ia ser muitos cortes, assim, muitos cortes tramontinos na minha vida. E eu tô vendo aqui, eu tô precisando reler ele, tá? Porque mesmo que eu esteja me recuperando do burnout, tem muitas coisas que muitas vezes estão nos impedindo ou a gente acha que ainda não é suficiente. E assim, eu queria concluir o vídeo, não tipo... Olha só, você vai... Agora eu tenho 10 lições práticas. Sabe por quê? A gente pode realmente ouvir dicas. A gente pode ouvir dicas de como sair desse esgotamento. O que eu devo melhorar. Poderia tirar assim, os 10 passos para isso. Mas a fórmula mágica, ela não existe. É claro que existem coisas que são importantes para isso. Então, não tem uma fórmula mágica. Até aqui no livro fala que não tem uma fórmula mágica. Cada pessoa vai construindo, né? Construindo com práticas, construindo com certas coisas, o que é que elas precisam melhorar. Mas, gente, acho não. A resposta de muitas coisas na nossa vida é o equilíbrio. É encontrar um equilíbrio, tá? Um equilíbrio saudável também, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas equilibradas, elas meio que, tipo... Ah, mas fulano é bem de boa, fulano não liga pra isso. Mas viver de forma equilibrada é você saber, é você perceber
até que ponto isso vai ser saudável pra mim, até que ponto isso não vai me gerar ansiedade, isso não vai me gerar estresse, eu vou conseguir dar conta dessas obrigações, e no outro, tipo, vou tentar fazer um pouquinho mais, mas se eu não conseguir, tá tudo bem. Porque às vezes a gente acha que eu vou equilibrar todas as áreas da minha vida, piriri, poró. Gente, já percebeu que a gente tá sempre vivendo em busca de algo, né? A gente tá sempre naquilo em busca de algo que a gente ainda não conseguiu, que a gente quer almejar, mas é exatamente aquela pergunta que eu fiz: o que é que te move? O que é que te move? O que é que realmente é importante pra ti? Porque quanto mais a gente vai colocando o que o outro quer na nossa vida pra gente, a gente não tá vivendo. A gente não tá vivendo. A gente tá vivendo no piloto automático, muitas vezes, de uma vida que foram as pessoas ao nosso redor que escolheram pra gente. Isso não é saudável. Isso não é legal. E, finalizando aqui, poderia dizer, vou dar 10 dicas práticas pro seu dia a dia. Mas o que eu queria, no todo, né, eu tava falando sobre você tá vivendo ou sobrevivendo. Como tem sido a sua vida hoje. E eu pedi, né, analise aí o que é que você tá, como você tá realmente vivendo. E eu queria que você pensasse um pouco, ó, pegue um caderninho, que também pegue um caderninho, anote quais são as áreas da tua vida que você tá percebendo que não tá sendo cuidada, que você precisa melhorar. E assim, gente, essa questão também do esgotamento mental tinha muito a ver com um problema que eu lidei boa parte da minha vida, que é a compulsão alimentar. E assim, às vezes a gente acha que uma pessoa é gorda, uma pessoa obesa, só porque se entope de besteira. Claro que a questão da alimentação, né, sedentarismo, tá associado, mas às vezes já tem predisposição genética, são os fatores ambientais da pessoa, a vida dela é tão corrida que ela não tá tendo tempo de preparar uma alimentação mais saudável, come qualquer coisa que tem na rua, não tá tendo tempo de se exercitar. E assim, mesmo que eu também tenha passado os períodos fazendo academia, né, eu faço academia já há um tempinho, mas essa questão mesmo do burnout e tudo mais, eu percebia que tinham dias que eu esqueci de comer, gente, eu esqueci de comer, ou tinha dias que eu tava com muita fome, sabe, o cortisol tava aqueles picos de estresse, sem dormir direito, já virei noites estudando, fazendo trabalho, e já no dia seguinte tinha que acordar às 5, 6 horas da manhã pra ir pro estágio. Então, é isso que acaba nos adoecendo. A gente para de viver. E a nossa vida também é feita de manutenções, né? A gente precisa dormir, a gente precisa ter uma boa noite de sono. Inclusive, no livro, a Shona, ela fala muito sobre essa questão da importância de descansar. E que a gente também não sabe descansar. A gente ótimo. Já vou até anotar aqui. Próximo tema. O que é o descanso, né? Como descansar. Porque, gente, eu não vou mentir que até eu, às vezes, tenho essa dificuldade na minha cabeça. Ai, meu Deus, eu poderia estar fazendo isso. Eu poderia estar investindo. Eu estava investindo nisso. Eu vou até anotar aqui. O que é o descanso? A importância do descanso nas nossas vidas. E, gente, é surreal como, ao mesmo tempo que a gente sabe da nossa humanidade, a gente tem esquecido que nós somos apenas humanos, que muitas vezes não vamos dar conta de tudo, que às vezes sim uma louça vai ficar na pia porque você não tem condições de lavar aquela louça, às vezes a sua cama vai estar bagunçada, não deu tempo nem de você arrumar sua cama, às vezes você já acordou assim, nem lembrou de orar, nem lembrou de agradecer por mais um dia. Às vezes você viu que aquele amigo, que alguém parente seu mandou uma mensagem pra você no WhatsApp, no Instagram, mandou um vídeo, brincadeira. Você só viu aquela notificação, mas simplesmente apagou. Esqueceu que você também é um ser humano. Você esquece que você também é importante na vida de outra pessoa, que é com aquele seu. Mesmo que você não esteja bem, às vezes é o seu amigo, o seu cônjuge, seu pai ou sua mãe, enfim, qualquer pessoa, ouvir também de você, aquilo tá acolhendo ela de alguma forma, e ela às vezes vai
te dar palavras tão reconfortantes e você vai se situar e pensar, caramba, eu preciso mudar nisso. Então, finalizando esse vídeo, eu não vou trazer uma conclusão maravilhosa, olha, faça essas 10 práticas. Cada um encontra a sua jornada de uma forma diferente, mas acho que a chave essencial de fato é o equilíbrio, você saber equilibrar essas áreas. E assim, gente, não deixem que a vida engula em vocês, pelo amor de Deus, não façam isso. Sejam organizados, não tô dizendo que precisam ser metódicos, tá? Não ser tão Sheldon Cooper, o Sheldon também tem muitas coisas legais pra gente aprender com ele, mas não precisa, sabe por quê? Que eu iniciei aqui com a frase do Ferris Bueller, do Curtindo a Vida Doidado. Aquele filme, a gente acha que é só um besterol, sessão da tarde, mas Curtindo a Vida Doidado capta de fato aquele momento da nossa adolescência que a gente não sabe muito bem o que vamos ser no futuro, mas que algumas pessoas já esperam certas coisas da gente e a gente ainda nem sabe o que quer ser. Ou talvez a gente já tenha até uma noção, mas a gente fica parando pra pensar, mas será que eu vou ser feliz naquilo? Será que eu vou me dar bem? E o filme, né, ser passado porque o Ferris, né, matou a aula junto com Cameron e com sua namorada. Você pensar, nossa, é só um besterol mesmo, só um besterol. Não é. Aquela cena do museu, quando eles... Nossa, aquela cena... Aquela cena do museu é incrível. Tá a Sloane, né, o Ferris e o Cameron. A gente vê vários frames diferentes. Tem um que eles estão num grupo com as crianças. Aí aquilo remete um pouquinho que eles saíram da infância, estão naquela fase da adolescência e entrando pra juventude, né? Entrando pra uma juventude já adultos. O Ferris e o Cameron era o último ano de escola deles, né? Já retratado o filme. Então eles já iriam pra faculdade. E tem até uma parte do filme que a Sloane pergunta: Cameron, o que você quer ser quando crescer? O que você quer fazer? Ele: eu não sei. E você? Ela: eu não sei. E o filme mostra também um pouquinho dessas singularidades, dessas subjetividades do ser humano. E é por isso que eu gosto tanto dos filmes do John Hughes, porque ele consegue trazer um pouco disso de uma forma cômica, de uma forma também sensível, mas que tá ali estampado, essa é a verdade. Muitas vezes a gente já cresceu, a gente ainda também não tem a certeza que é aquilo que a gente quer pro resto das nossas vidas. E o filme aí, Curtindo a Vida Doidado, a gente também tem que saber equilibrar, claro, porque as dicas do Ferris de como fingir que tá doente, gente, é engraçado demais. Aquelas cenas ali, como você fingir que tá doente pros seus pais. E assim, uma tecnologia absurda pra quem tava nos anos 80, né? O filme é de 86. Tudo aquilo que ele tinha, na época, era super tecnológico, tá? Hoje em dia algumas crianças assistindo, elas dizem, nossa, isso é tão fácil. Isso eu não conseguiria fazer hoje, realmente. Mas é o que deixa aí essa cena célebre do Curtindo a Vida Doidado, é isso, né? A gente tem que viver a vida. A gente tem que aproveitar as coisas boas que a vida pode nos dar. E que esses momentos ao lado de quem amamos, ou os momentos também de solitude, que a gente tá aproveitando alguma coisa que a gente gosta. A gente precisa ver graça nisso também. A gente precisa enxergar que nesses pequenos momentos somos humanos também. E que a gente precisa cuidar mais da gente, sabe? Você parar pra pensar, né? Quantas horas eu tenho dormido hoje? O que é que eu tenho me alimentado? O que é que eu tenho consumido? E no consumo geral de conteúdo da internet, de filmes, séries, músicas, livros. O que é que tudo isso tem me consumido? Tá sendo saudável? O que é que eu preciso melhorar? E então fica esse momento reflexivo sobre estamos vivendo ou sobrevivendo. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que gostem desse vídeo. Tchau, tchau.